Bom dia! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, para a honra e glória do nome do Senhor. Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu desejo que vocês estejam bem. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Bom dia, Mia, a paz do Senhor Jesus. Que o nosso dia seja transbordante, sacudido, sem medidas, na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Como é bom amanhecer o dia na presença do Senhor, né? Não tem nada melhor do que essa decisão de estarmos na presença do Senhor todos os dias. Bom dia, Joselma. A paz do Senhor, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos ver Tessalonicenses capítulo 3, né? O primeiro Tessalonicenses capítulo 3. E com isso nós vamos fazendo o estudo da palavra dia após dia, terminando o Novo Testamento. Não terminando, né? Eu acredito que a gente está um pouquinho mais da metade já do Novo Testamento. Estamos caminhando, buscando conhecimento, buscando aprendizado. Como é bom, como isso é importante, como nos preenche, como nos alimenta, né? Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Bom dia, Luciana. Bom dia, Marley. Deusirê, Esther. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Começar o nosso dia na presença? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós nos apresentamos diante do Senhor nesse dia. Eu consagro a minha vida ao Senhor, esse ministério. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir sobre a minha vida, a trazer a palavra do Senhor como alimento vivo sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir uma proteção especial ao Senhor nesse dia de hoje sobre a nossa vida. Que todos nós possamos viver, experimentar do Teu amor em uma porção maior, que o nosso coração esteja rendido ao Senhor, em nome de Jesus. Eu apresento ao Senhor a nossa família, colocamos diante do Teu altar todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque nós cremos que o Senhor é um Pai provedor, o Senhor é o nosso Pai zeloso. O Senhor tem nos colocado diante de todos os caminhos que o Senhor planejou para que cada um de nós caminhássemos. Obrigada, Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, que nos traz a coragem, a ousadia todos os dias. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu amor incondicional, pelo seu amor ágape sobre a nossa vida. Nós te amamos, Jesus. Declaramos a nossa total dependência do Senhor e do Espírito Santo de Deus a nos instruir cada dia diante de cada situação, cada circunstância. Nós repreendemos e rejeitamos em nome de Jesus todo espírito de incredulidade. Nós rejeitamos todo espírito de engano, todo espírito do medo. Em nome de Jesus, nós não aceitamos na nossa vida nenhum espírito do medo. Que toda flecha do maligno que vier em nossa direção bata em retirada em nome de Jesus. Que todo ataque do inimigo contra a nossa vida seja revertido em glória em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Coloca sobre cada um de nós, Pai. Revista-nos com uma nova armadura de Efésios 6. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós estamos revestidos do Teu poder, do Teu amor e agindo, Deus, em nossa vida. Quem nos impedirá? Ninguém. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela sua presença nesse ministério.
Esse ministério é do Senhor. Que a sua vontade se faça através desse ministério, Senhor, de mulheres de avivamento, na vida de cada um dos seus filhos e filhas, meu Pai, assim como é a sua vontade. Que a sua vontade seja feita, Pai, aqui nesse ministério, na terra, assim como no céu. É isso que eu oro, declaro no mundo espiritual e te peço, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Bom dia, Terezinha, Keisiane, Mônica, Meire. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. E esse capítulo, Paulo traz para nós, ele expressa o seu cuidado pastoral, mais uma vez. E como isso tem nos ensinado, né? Ele traz sobre o cuidado pastoral e sua preocupação genuína com a fé dos tessalonicenses. Assim como nós, como líderes, como discípulos do Senhor Jesus, como pastores, nos preocupamos com a fé, né? A fé das pessoas ao nosso redor, a fé das ovelhas, do corpo da igreja. Então aqui, Paulo havia sido impedido de visitá-los. Lembra que ontem nós lemos que Paulo fazia planos para visitar a cidade de Tessalônica? E aqui então ele vai trazer que ele foi impedido de visitá-los. Nós vamos ler isso. E por isso ele envia Timóteo para fortalecer e animar a igreja em meio à perseguição que acontecia naqueles dias. Então esse capítulo, ele revela o coração sensível e espiritual de um líder. Um líder, ele deve ter um coração sensível, um coração conectado ao Senhor, um coração sensível à voz de Deus, à dor do povo, ao que o povo expressa. Como está as suas ovelhas, como estão as pessoas à sua volta, como está o seu círculo de irmãos da igreja, como estão as pessoas ao seu redor. Nós devemos ter essa sensibilidade de olhar o outro. Nós precisamos sentir e ver o que o outro está precisando. Amém? Porque um coração sensível, ligado às coisas do reino, ele se importa mais com o estado espiritual das pessoas do que dele mesmo. Ele busca ao Senhor, mas ele ama a todos de forma incondicional. Lembra de Jesus? Quando Jesus se sentia cansado, quando Jesus sentia medo, quando Jesus sentia angústia, quando Jesus sentia entristecido, ele buscava a presença do Pai, mas ele nunca deixou de derramar sobre os outros tudo aquilo que ele sabia que ele precisava derramar. Assim é o coração sensível e espiritual de um líder. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ler. O versículo 1 diz assim, ó. Então não pudemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. O que Paulo traz aqui? O que a palavra do Senhor traz para nós? Paulo estava em Atenas e por causa da intensa preocupação com a igreja, ele decide ficar sozinho e enviar ajuda. Então isso mostra aqui uma atitude de sacrifício pastoral, um sacrifício pessoal de Paulo,
um sacrifício pessoal de Paulo. Ele preferiu a solidão a deixar a igreja desassistida. Ele preferiu ficar sozinho onde ele estava do que deixar a igreja sem cuidados. É isso que ele traz aqui. Então nós vemos que o verdadeiro amor ministerial, ele é sacrificial. Ele prefere o bem do outro à própria comodidade. Ele não ficou preso à sua comodidade, não. Ele preferiu continuar onde ele estava ali, em meio à perseguição, preso ainda, do que ficar no conforto e desassistir a igreja. Não, ele preferiu acolher a igreja, cuidar da igreja. É isso que mostra para nós. Timóteo foi enviado como representante de confiança. Assim diz a palavra. Timóteo foi enviado com 2 missões principais àquele povo. Quais foram essa missão? Fortalecer e exortar. Foi essa a missão de Timóteo, a missão que Paulo deu a ele. Fortalecer, sustentar a fé daquele povo. E exortar é o que? Corrigir, animar. Corrigir se necessário e animar o povo, para que eles não desanimassem em meio à perseguição, para que a fé deles se mantessem viva, mesmo em meio às adversidades que eles vinham passando. Então, todo líder sábio, todo aquele que está à frente de um ministério, que está à frente de um grupo de pessoas a evangelizar, quando há sabedoria, ele investe em levantar os outros, que também possam fortalecer o corpo de Cristo. Olha como isso é bonito, como isso é maravilhoso. Ele se preocupa em fortalecer o grupo, para que aquele grupo se espalhe cada dia mais. Entende? Se você planta uma semente no coração da pessoa, no coração de alguém, e ele é transformado, essa pessoa transformada, ela vai plantar a semente no coração de outro. Então não é só mais você que fala do evangelho, mas sim várias pessoas em vários lugares. Amém? E isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é o reino, isso é a expansão do reino. Esse é o evangelho que cresce, que se expande a cada dia mais, em nome de Jesus. Então Paulo lembra que as tribulações fazem parte da vida cristã. E é importante que a gente sempre seja lembrado disso, porque muitas vezes, muitas pessoas se esquecem que nós passaremos por tribulações. Nós passaremos. A diferença é que quando nós estamos com Jesus, nós passamos as tribulações com a certeza que nós não estamos sozinhos. E aí com isso nós temos mais paz, nós sentimos amor, nós estamos passando por meio da tribulação, nós sentimos a presença do Senhor junto de nós. É assim que eu me sinto. Às vezes a pressão é muito grande, é verdade. É verdade. Às vezes a pressão é muito grande. Mas Jesus disse que não seria fácil. Mas com Ele nós somos o quê? Mais que vencedores. Então nós podemos até chorar. Mas nós choramos no colo do Pai. Nós choramos ali colocando para Ele que tá difícil, mas nós sabemos que nós vamos passar. Essa é a vida cristã na presença do Senhor. Então as provações, olha só, os crentes eles não devem se escandalizar com o sofrimento. Porque quem não crê no Senhor se escandaliza no sofrimento. Faz isso assim, ser gritado nos 4 cantos. Mas nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque o sofrimento ele é parte do processo. Ele é parte do nosso processo de amadurecimento espiritual. Toda vez que o Senhor nos espreme na forja, Ele está nos levando para um novo nível espiritual. Ele está nos levando para um novo amadurecimento. Nós vamos nos tornar mais maduros espiritualmente na presença do Senhor. Então, as provações da nossa vida não significam a ausência de Deus. Não.
nunca é a ausência de Deus, mas o cumprimento do propósito dele na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Porque no versículo 4, aqui que nós lemos, fala que quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. O que o Evangelho traz para nós? Paulo havia preparado a igreja antecipadamente, assim como o Evangelho nos prepara. Imagina, hoje cada um de nós aqui que estamos assistindo, cada um de nós temos uma idade. Pode ser que um ou outro tenha idade igual. Mas então nós estamos estudando na palavra, nós estamos ouvindo da palavra que nós passaremos por perseguição, que nós passaremos por tribulações, que haverá dias difíceis. Então nós estamos sendo preparados hoje para um dia que está por vir. Não é verdade? E sendo assim, quando esse dia difícil chegar, nós já fomos avisados. E nós nos lembraremos que nós estamos com o Senhor. E que com Ele, agindo Deus na nossa vida, quem nos impedirá? Ninguém. O grande amor de Deus está sobre a nossa vida. Ele nos fortalece. Ele nos dá a coragem. Ele nos dá a ousadia. Dia após dia. Então, assim como nada pegou os Tessalonicenses de surpresa, porque Paulo já tinha ensinado eles a esperar pelas dificuldades, nós também não vamos ser pegos de surpresa quando a dificuldade chegar. É lindo, não é? Então nós não vamos ser pegos de surpresa, porque nós estaremos firmados na presença do Senhor. Então, quando o dia mau chegar, qual é o nosso posicionamento? Oração, oração na palavra, a fé firmada no nosso Senhor. Veja que o ensino sólido prepara o cristão para permanecer firme mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dor, nós temos forças. Por quê? Porque nós somos avisados, nós somos preparados. Amém? Versículo 5 diz assim: por isso não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês, e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Olha só como isso é forte. Paulo teme que o tentador, Satanás e seus demônios, tivesse aproveitado as tribulações para enfraquecer a fé da igreja, porque é isso que o diabo faz. Em meio às dificuldades, ele vem te trazer a dúvida. Ele vem trazer para você que Deus te abandonou, que você é fraco mesmo, que você não vai conseguir, que é melhor desistir, que você é um fracassado. É isso que ele fala na sua mente, através dos dardos e das setas inflamadas. E se você dá atenção a isso que ele lança, isso vai ganhando força na sua vida. E você não deve aceitar. Todas as vezes que esse tipo de tentação, de derrota vier sobre a sua vida, você deve repreender e rejeitar, porque a palavra de Deus é contrária a isso. Mas é verdade que Paulo temeu que o povo enfraquecesse na fé em meio às dificuldades. Mas nós estamos recebendo a palavra viva. E nós estamos recebendo a palavra que diz: ei, em meio às tribulações, mantenham-se firmes na presença do Senhor, porque o Senhor está com você. O Senhor está contigo. Não deixe a sua fé enfraquecer. Se fortaleça na presença do Senhor. Amém? Se fortaleçam na presença do Pai. Busque-o de todo o coração. Não permita que o tentador enfraqueça a sua fé. Nunca, jamais, em nome de Jesus. Nós estamos sendo alimentados pela palavra viva, a verdade.
que nos mantém forte, em nome de Jesus. A preocupação de Paulo não era com números ou reputação. A preocupação dele era com a fé genuína do povo, que o povo se mantesse em fé. Então, nós precisamos entender que o inimigo busca usar o sofrimento para abalar a nossa confiança com Deus. O inimigo é sujo. Ele sempre vai fazer isso. Ele vai aproveitar do nosso sofrimento para abalar a nossa fé. Não permita isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos seus dias mais fracos, nos seus dias de maior dor, chora no colo do Senhor. Busque o Senhor de todo o teu coração. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você é vulnerável, que sem o Senhor você não pode, você não consegue. Declare isso todos os dias, o tempo todo. Por isso nós precisamos de acompanhamento espiritual. Por isso é importante todos os dias estarmos na presença do Senhor e sermos mentoreados, pastoreados, ter um cuidado espiritual de quem busca a palavra mais ou na mesma intensidade que nós, todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E o meu coração se alegra no crescimento e na busca espiritual de cada um de vocês. Porque eu vejo o Senhor trabalhar, alimentar o espírito de vocês através da palavra. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 6 diz assim: Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm um pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora, nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim, podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite, pedimos a Ele, de todo o coração, que nos deixe ir vê-los pessoalmente, para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Olha só, o que Paulo diz aqui. Paulo traz para nós no versículo 6. Que lindo, irmã. Glória a Deus. É maravilhoso, não é? Assim nós vamos vendo o quanto nós estamos dedicados a mudar, não é? Esse propósito de 30 segundos de louvor quando nós murmurarmos. Isso é maravilhoso. É um treinamento para mudança de mente na presença do Senhor. É um treinamento de mudança de vida. Amém? Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Paulo traz para nós o relatório que Timóteo traz a alegria e o alívio no coração dele. Ele se alegra porque Timóteo volta e entrega para ele que os irmãos, o povo de Tessalônica se mantém firme na fé. E isso alegra e traz alívio no coração de Paulo. Então, a palavra diz que, mesmo sob perseguição, os tessalonicenses se mantiveram na fé e no amor. E ainda honravam o relacionamento com seus líderes. É isso que a palavra nos mostra. Então, a fé genuína, ela resiste ao fogo. Ela resiste ao fogo e continua frutificando mesmo em tempos difíceis. Quando nós estamos cheios
Olha, o fogo não queima fogo. Se há fogo em você, quando o fogo vier, não te queima. Você se mantém. Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor. A fé dos Tessalonicenses consola Paulo. A fé dos Tessalonicenses traz consolo na vida de Paulo, mesmo em meio às tribulações. Então isso mostra que o encorajamento é mútuo no corpo de Cristo. Você tem coragem, você encoraja o outro com coragem encoraja outro. E esse é o derramar do Evangelho, dia após dia, na vida de outros. Essa é a construção do reino. É o que o Senhor pede. Ide, levai o Evangelho, compartilhai da palavra. Sirvam o reino, em nome de Jesus. Porque os líderes também se fortalecem vendo os seus discípulos firmes, sabia? A liderança que ama, que pastoreia com amor, ela se fortalece quando ela vê as suas ovelhas, os seus discípulos se fortalecendo também, sendo fortes em meio às tribulações. Então, quando nós permanecemos firmes, nós fortalecemos não só nós mesmos, mas todos à nossa volta. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa em tudo aquilo que você fizer. Em todas as suas dificuldades, seja ousada. O versículo 8 diz assim para nós, agora nós nos sentimos com mais uma vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. Em outra tradução de Bíblia diz assim, agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Isso dá força, isso traz ânimo, alegria. Essa é uma das frases mais fortes dessa carta, porque Paulo expressa que sua alegria e sentido de vida depende dos irmãos firmes na fé. Olha que lindo isso. O verdadeiro servo de Deus vive para isso, vive para os outros, vive para ver os outros permanecerem em Cristo. E é verdade. Quando você planta uma semente e olha aquela pessoa e vê que a pessoa continua, que ela não descaminhou, que a dificuldade veio e ela conseguiu suportar. Aí você olha e agradece. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o seu amor chegou ali naquele coração. Obrigada porque o seu amor transformou a vida daquela pessoa e eu sou tão grato. Porque é o Senhor que faz, é o Senhor que convence. Eu não fiz nada. Eu fui só um instrumento de um dia levar o teu amor e todo o resto foi o Senhor que fez. Assim como o Senhor fez na minha vida, na sua vida. É Ele que faz. É Ele que nos constrange. Homem nenhum tem esse poder. Só o Senhor. A presença dele viva em nós tem esse poder de transformar, de levar o amor, de levar a paz. O coração daquele que leva a palavra sempre vai estar cheio de alegria quando o outro continua crescendo espiritualmente. O coração de um líder, de um pastor que ama de verdade, ele não se alegra com conquistas materiais, mas com maturidade espiritual. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. E o versículo 10 diz que dia e noite eles pediam de todo o coração para que o Senhor deixasse eles ir visitá-los, pessoalmente, para que pudesse completar
naquele povo, completar neles na fé o que porventura pudesse estar faltando, mas para que eles pudessem se fortalecer ainda mais. Então, mesmo depois das boas notícias, Paulo continuava orando ali, intensamente, constantemente. Ele reconhece que ainda havia muito a crescer. Todos tinham muito que crescer, tinham muito que amadurecer espiritualmente. Paulo desejava suprir o que ainda faltava neles. Eu tenho certeza que você sente isso por outros. Apesar de você ter ensinado um pouquinho, você olha e vê que você pode ensinar mais. Você tem mais para derramar. Você tem algo mais a dizer, a fortalecer aquele irmão ou aquela irmã. Nenhum cristão está completo. Nós não estamos completos. Todos os dias nós aprendemos algo mais. Todos os dias o Senhor derrama algo mais sobre nós. O amadurecimento espiritual da nossa vida é um processo contínuo que exige oração. Exige oração constante. Busca constante do Senhor na nossa vida. Momentos na presença dEle. Obrigada, Senhor. Quando você começa a viver o sobrenatural, é um caminho sem volta. Quanto mais da presença você sente, quanto mais no profundo você está, mais o Senhor te chama, mais Ele te visita, mais a presença dEle você busca. É natural. É natural. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. O versículo 11 diz assim: que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Nós te daremos, Pai, em nome de Jesus. Veja que a palavra de Deus diz que Deus dará força ao nosso coração e nós seremos completamente dedicados a Ele e estaremos sem culpa na presença do nosso Pai quando o nosso Senhor Jesus voltar. É isso que a palavra de Deus diz. Estarmos na presença do Pai sem culpa, essa é a maior alegria do nosso coração. Essa é a melhor maneira de nos apresentarmos diante do Senhor, sem culpa, sem medo, tendo a certeza de que tudo aquilo que foi possível, nós fizemos. Tudo aquilo que foi possível, nós fizemos. Lembra quando eu falei para vocês que quem está aqui já há mais tempo já ouviu? E quando eu disse que quando eu acho que eu não dou conta, o Senhor vem e pede mais um pouco? Ele pede. E Ele pede de uma maneira linda. Vou dizer para vocês por quê. Eu continuo com todas as orações, em todos os horários. É contínuo. Desde a primeira hora do dia, o dia então começa meia-noite, né? Então tem a oração da madrugada, das 3 às 4. Aí eu tô aqui com vocês agora, das 7 às 8. Depois tem a oração da 1 hora.
no relógio de oração. E depois tem durante todos os dias. Durante todo o dia a gente vai se mantendo conversando com o Senhor e mais as atividades que nós temos na nossa vida. Quando eu falo das orações de comprometimento, é comprometimento mesmo. A oração da 1h da tarde é uma coisa muito séria. Aonde eu estiver, eu tenho que parar, eu tenho que ir. Então, se eu estou prestes a almoçar porque eu estou em um ambiente que não é na minha casa, eu tenho que parar tudo e ir para o meu carro e orar, porque é uma janela aberta. Entende? É uma janela de oração. Eu tenho que estar em um lugar apropriado, de silêncio, porque ali tem outras pessoas ouvindo. Então, aonde eu estiver, mesmo se eu estiver de férias, como eu tive nos dias atrás, eu tinha que sair de onde eu estava e ir para dentro do carro ou ir para o apartamento onde eu estava. Então, a vida segue em oração com muita alegria e muito amor. E aí, o Senhor, então, pediu para o meu filho mais novo, tocou no coração dele, para ele entrar na janela da 1h da manhã. Meu filho mais novo tem 14 anos. Na mesma janela que nós estamos ali intercedendo, que é a janela de oração do Ministério da Global Fire, ao vivo, e o Senhor tocou no coração dele para que todos os dias, 1h da manhã, ele estivesse presente orando. Então, eu estou lá. Mais uma janela, eu não estou orando, mas eu estou com ele. O Senhor não pediu para mim diretamente, mas ele pediu ao meu filho. Então, vendo ele todos os dias, o que o seu coração faria? Estaria junto, não é? Porque você é adulta, você sabe que não é fácil sacrificar horas do seu sono. Mas é o que Deus pede. O sacrifício do seu sono diante da presença dele. E tudo bem. E é lindo ver o que o Senhor está fazendo. Que o seu coração esteja disposto ao Senhor a entender que muitas vezes ele não vai pedir para você. Ele vai pedir para quem está do seu lado. Mas assim como Paulo, você deve estar junto para fortalecer em fé. Para fortalecer em fé o seu irmão que está mais fraco, que está começando. Está ali junto, ouvindo, intercedendo. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse horário, irmã, é um horário de janela de oração. Eu vou explicar. Peraí. Hoje é seu aniversário, irmã Dilma. Que lindo. Ah, o Senhor vai derramar grandes bênçãos sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos orar por você depois. Amém? Em nome de Jesus. Eu não tinha lido, mas eu vi que a irmã comentou. Nós vamos orar por você, tá bom? Ó, lembra que eu comentei com vocês que o Ministério de Mulheres de Avivamento vai abrir um relógio de oração? É um relógio como esse. É um relógio que fica oração constante e ininterrupta. Mas as orações precisam ser divididas, porque imagina, se eu abrir 3 horas de oração aqui no Ministério, para eu falar 3 horas sem parar, porque tem que falar, é exaustivo. Traz uma exaustão física muito grande. Então nós precisamos fracionar. Então 30 minutos eu oro, 30 minutos ora outra irmã, 30 minutos ora outro, 30 minutos ora outro. Se tiver bastante pessoas, os minutos vão ser diminuídos, reduzidos, entende? Ah, tem pessoas suficientes para que cada um ore 20 minutos. Então cada um vamos orar 20 minutos. Só que esse relógio de oração específico que eu estou e o meu filho mais novo entrou, é um relógio de oração da Global Fire,
onde nós estamos gerando óleo da unção de Deus, do poder de Deus, da graça dele, para a Conferência Global Fire 2026, que vai acontecer em junho do ano que vem. Então nós já estamos orando, gerando óleo para essa conferência, para ela ser o poder de Deus na terra. Entende? Nós estamos pedindo já pela vida de todos que estarão presentes nesse lugar. Para todos que buscarem a presença do Senhor nessa conferência que vai acontecer em junho do ano que vem. Entende como isso é poderoso? Não é 40 dias antes, não é 7 dias antes, são meses antes. Amém? E o que o Espírito Santo colocou no meu coração é ensinar vocês a gerar dessa forma. Então não é esse relógio específico onde nós estamos, que eu estou dando exemplo para vocês, outras pessoas não têm acesso, a não ser quem faz parte do ministério, entende? E nós somos intercessores de batalha espiritual, para a honra e glória do Senhor, batalha espiritual de alto nível, é guerra espiritual. Que toda cilada do diabo caia por terra em nome de Jesus. É autoridade espiritual, saber quem você é. E é isso que eu preciso ensinar para vocês. E vocês precisam querer aprender. Só que para vocês querer aprender, viver nessa batalha, nesse posicionamento como filha de Deus, a acreditar e guerrear contra os demônios, você tem que estar com o teu coração disposto, com o teu coração disponível a viver isso, entende? A abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero aprender, eu quero orar, eu quero interceder, eu quero viver isso. E é isso que eu vou trazer para vocês. Então, desde anteontem, que foi o dia que eu comentei com vocês sobre o relógio, eu estou gerando, eu estou orando ao Senhor para que a gente tenha esse posicionamento de oração na presença do Senhor. E não importa como é a oração, não precisa de palavras bonitas. Nós sabemos que é o Espírito Santo que pega as nossas palavras mais simples, mais humildes. Ele pega toda a palavra que você diz e transforma na oração que você está gerando, porque o Senhor sonda o teu coração. Então não é sobre palavras bonitas, é sobre aquilo que você sente. Amém? Em nome de Jesus. Deseje viver isso. Deseje ser vaso, instrumentos nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. A oração te conecta com o Senhor. A oração te eleva a níveis espirituais que quando você começa a sentir e a viver, não tem como. É cada dia mais. Por isso diz a palavra de Deus que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. E não sabe mesmo. Coisa mais linda ouvir meu filho orar. Ele ora com toda a fé. Ele coloca o que está no coração dele na presença do Senhor. Assim somos nós. Nós colocamos aquilo que está no nosso coração na presença do Senhor. E vocês acham que as minhas primeiras vezes de oração foi como? Eu me perdia, eu gaguejava, mas o Espírito Santo sabia o que eu estava gerando. E é isso que importa. É isso que importa. O que você está gerando. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. O versículo 10 trouxe para nós que mesmo depois das boas notícias que Paulo recebeu, ele continua orando intensamente, porque ele reconhece que ainda há muito para ser feito. E é sobre isso. Então, Paulo sempre confiou somente em Deus, porque somente Deus pode abrir o caminho da nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa agenda ministerial, assim como eu venho dizendo para vocês, as nossas horas, as horas do nosso dia, pertencem a Deus.
e não aos planos humanos. E tudo bem, aqui eu estou aqui. Então eu renunciei mais 1 hora do meu sono ao Senhor e tá tudo bem. E quando eu me sentir muito cansada, então eu vou ter humildade de vir aqui dizer a vocês, minhas irmãs, um exemplo. Amanhã não vai ter live. Eu vou tirar um dia para descansar. E tudo bem. Mas eu estou oferecendo ao Senhor os meus sacrifícios, assim como você. Quando você estiver cansada, descanse, mas não desista. Nós precisamos descansar e não desistir. Amém? Esse compromisso com o Senhor, ele é lindo. Ele nos posiciona. Arranca de nós aquilo que nem nós sabíamos que a gente podia dar. E eu desejo que você viva isso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Nós devemos sempre, como filhas, como cristãos, nós devemos nos submeter aos planos, à sabedoria do Senhor, à soberania do Senhor, que abre, mas que também fecha caminhos. O Senhor abre caminhos para que a gente passe, mas Ele também fecha caminhos que, se a gente continuasse seguindo, seriam caminhos errados. Então é o Senhor que tem todo o domínio da nossa vida. Ele é soberano na nossa vida. Ele abre e fecha portas. É Ele que nos dá a direção. E nós precisamos reconhecer isso e desejar viver os planos de Deus na nossa vida. Então, assim como Paulo orava por crescimento em amor, nós devemos fazer isso. Nós devemos carregar a oração como marca evidente na nossa vida. Quando alguém falar assim para você assim, irmã, vamos ali orar? Aí você fala, vamos sim. Aonde? Isso significa que você está pronta, que você vive pronta, porque você está na presença todos os dias. Vamos sim. Vamos lá. Você tem uma vida de jejum. Hoje é o jejum do ministério. Hoje é o jejum de 24 horas do ministério. Então você decide ter uma vida de jejum. Você vive pronta para o Senhor. E isso é maravilhoso. Busque por isso todos os dias em nome de Jesus. Deseje o amor do Pai sobre a sua vida, que é um amor que não tem limite. E você vivendo o amor de Deus que não tem limites, você também aprende a amar sem limite os outros. E isso aumenta e fortalece a sua fé dia após dia. Amém? Em nome de Jesus. O nosso amor aos outros, ele não é seletivo. Nós amamos todos, sem distinção, sem excluir ninguém. O amor cristão, ele deve expandir continuamente, constantemente. Deve ser uma expansão, olhar para todos, sem escolher quem amar. Amar aqueles que o Senhor nos traz sempre, em nome de Jesus. O objetivo nesse capítulo de Paulo, que a carta nos traz, é que os crentes estejam firmes, santos e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Firmes em santidade e fortes. O inimigo não pode te derrubar, só se você deixar. Olha como isso é forte. O diabo não pode te derrubar, a não ser que você permita. Então guerreie mesmo, repreenda mesmo, rejeite mesmo toda a seta do inimigo, toda a seta inflamada, todo o dardo inflamado. Eu estava aqui ontem na mesa com o meu filho mais velho e me veio uma dor de cabeça insuportável. E aí, olha só como são as coisas. Eu vou compartilhar com vocês porque é importante. A dor de cabeça veio e ali eu fiquei sentindo ela mais ou menos, não deu 1 minuto. Aí eu comentei assim pro meu filho, que dor de cabeça, porque ela veio aguda. Eu falei, que dor de cabeça é essa? Mas aí eu ouvi
o que eu falei. Olha só como é importante nós falarmos as coisas. Eu ouvi o que eu falei. Muitas vezes nós não ouvimos o que nós estamos sentindo e aí a gente vai levando e deixa, não é? Então eu ouvi o que eu falei. A hora que eu ouvi o que eu falei, poxa, eu tava com uma xícara de café na mão. Na hora eu pensei, essa dor de cabeça não é normal. Essa dor de cabeça não é normal. Na hora eu coloquei as mãos na minha cabeça, porque eu me lembrei que minutos antes eu tinha intercedido por uma irmã que me chamou. Coloquei a mão na minha cabeça, na hora, em nome de Jesus, toda flecha do diabo que veio para atingir a minha mente, eu rejeito, eu repreendo agora e lanço fogo em todos os compartimentos da minha mente, consciente, subconsciente. E fui falando cada compartimento da minha mente. Em nome de Jesus, eu selo a minha mente com o sangue do Cordeiro. Amém. A dor de cabeça passou. É sobre isso. Você precisa reconhecer que o poder do nome de Jesus está sobre você, está em você. Comece a praticar o poder que Deus te deu através do nome de Jesus. Você se conhece. Você sabe que aquela dor nas costas não te acompanha, não. Então, a hora que ela vier, repreende. As setas que voam de dia, Salmo 91. Setas que voam de dia são os demônios que estão de dia o tempo todo para nos atacar. Em nome de Jesus, repreende, rejeita. Nós precisamos nos manter firme. Os demônios, o diabo, ele só nos derruba se a gente deixar. Se a gente deixar, ele derruba. E derruba com força. Porque ele não está de brincadeira, não. Eles são unidos com um único propósito: de nos destruir, para que a gente perca a nossa fé e perca a nossa salvação. Então, se observem. Vigiem, não é isso que a palavra fala? Vigiem, nós precisamos ter uma vida vigilante até que o Senhor venha nos buscar, até que Jesus volte, em nome de Jesus. Por isso é importante vivermos em santidade. Para quem não sabe o que é viver em santidade, viver longe do pecado o tempo todo, viver longe do pecado. Errou, pede perdão. Ontem, eu não sei se meu esposo está aqui ainda. Não sei se ele está ainda na live. Mas ontem eu estava falando com ele por vídeo. Porque agora lá é 7 horas da manhã. Desculpa, 7 horas da noite. Aqui a gente acorda, lá ele está indo dormir. E eu estava falando com ele, então eu estava indo dormir e ele estava começando o dia. Aí eu falei para ele: amor, eu intercedo por você, mas você precisa orar também. Ora, né? Tá em território de principados diferentes, outros principados, outras potestades. Falei para ele: ora, reveste-se, pede perdão dos seus pecados. Aí ele falou assim: que pecado? Homem sendo homem, né? Eu falei: dos seus pecados. Todo dia a gente peca, né? Tem que pedir perdão. Tudo aquilo que os nossos olhos vê, que a nossa mente pensa, a nossa mente é muito rápida, tem que pedir perdão. Ele falou: ah, entendi. Eu falei: tem que pedir todo dia. Aí por um momento eu vi uma nuvem. Olha como isso é forte. Todos os dias aqui em família nós oramos pedindo perdão dos nossos pecados. E ali eu entendi que por ele estar em um território diferente, um principado diferente, havia uma opressão. Por que eu fui falar isso pro meu esposo se a gente vive isso todos os dias? Entende? Que nós precisamos ser lembrados todos os dias de coisas que fazem parte da nossa vida,
Por isso, Paulo sempre vinha, repetia, lembrava, reforçava, tinha aquela preocupação. Vocês entendem? Vocês estão entendendo? Por que Paulo repetia tanto? Por que ele sempre se preocupava o tempo todo para que o povo não caísse, para que o povo não desistisse em meio às adversidades? É sobre isso. Por quê? Porque pode vir uma nuvem, pode vir uma seta, pode vir uma distração que te traz uma cegueira espiritual, leve ou de alto nível, não sei, não saberia dizer. É sobre isso. E aí ele falou, é verdade. Aí na hora eu falei, diabo, que eu já vou levantar guerra contra você. Entende? E a gente não pode parar. Quando nós temos o discernimento espiritual, os nossos olhos vê o ataque do inimigo, querendo trazer cegueira, diante as distrações, diante a coisas diferentes. Nossa, tá em um lugar diferente, tá ali, como que eu posso dizer? Tá maravilhado com tudo aquilo que tá vendo, que lindo, que novo. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas coisas são ciladas do inimigo. É lindo quando você se levanta contra as hostes do mal. Quando você declara em voz audível, na minha vida não, Satanás. Na minha casa não. Nos meus não. A guerra é comigo. Você não vai pegar não. Em nome de Jesus eu declaro que eu sei quem eu sou. E na minha família você não vai tocar. Porque a guerra é comigo. Temer por quê? Uai, como é que pode ter medo do diabo? Ele que tem que ter medo de você. Você é filha, você tem todo o poder de Deus sobre a tua vida. E vai ter dias difíceis? Vai sim, mas se o Senhor está com você, você vai ter medo por causa de quê? Lembra de uma coisa, minhas irmãs e meus irmãos. A única pessoa que tem o poder de te destruir é você mesmo, se você deixar o diabo entrar na tua vida. Através de todas as flechas que ele lança na tua mente e no teu coração. Através de quem? De pessoas. Porque ele vai usar pessoas. O diabo vai usar pessoas para te ferir, através da boca. Ele vai usar a boca da pessoa para falar com você. Como ele não consegue me atingir, agora eu tô falando de mim. Como ele não consegue me atingir através da boca das pessoas, por quê? Porque eu não permito mais. Porque quando você é cheia, as pessoas não te ofendem. Você não se permite. Eles só ficam lançando flecha, flecha, flecha. E tentam tocar nos seus. Por isso eu declaro em nome de Jesus que você terá olhos abertos. As escamas dos seus olhos cairão em nome de Jesus. E você terá discernimento espiritual para enxergar toda vez que o inimigo rondar os seus ou tentar te enviar flecha. Revistam-se das armaduras o tempo todo, quantas vezes precisar, em nome de Jesus. A nossa vida vive da esperança da volta de Jesus. Isso nos motiva a viver com vigilância espiritual e pureza todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Então, o que nós aprendemos hoje para a nossa vida? O que a gente pega e coloca na nossa caixinha? O que a gente quer colocar e carregar na nossa vida espiritual, da palavra de hoje, da palavra viva, que é o alimento do nosso espírito? Nós precisamos ter amor e fé. Amor pela nossa igreja, amor pelo povo, amor pelas pessoas. Amor. O amor de Cristo habita em você. O amor de Cristo habitando em você, você vai amar todos de forma incondicional. Todos, todos, em nome de Jesus. Porque nós devemos permanecer firme em meio à perseguição, sempre, sempre. Devemos cuidar uns dos outros, estender as mãos uns aos outros, sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O verdadeiro cristianismo, ele se expressa em cuidado e preocupação genuína pelos nossos irmãos. Nós precisamos nos cuidar, sim. Nós precisamos buscar o alimento, sim. Nós precisamos cuidar dessa casa aqui,
para que essa casa, estando cheia do amor de Deus, nós possamos transbordar esse amor a outros. Amém? Em nome de Jesus. Na noite de anteontem, eu sonhei que eu pegava aqui na gola da minha blusa e eu me machucava. Eu pegava aqui e me machucava. E aí eu comecei a querer tirar a roupa, porque então aqui tinha espinhos, como se fosse sabe aquele negocinho que voa com o vento assim, branquinho que voa? Parecia aquilo, só que pequenininho e preto, espinhos pretos aqui, assim. E aí aquilo me furava a ponta dos meus dedos e machucava. E aí eu queria arrancar a roupa, só que então eu precisei pegar outro pano para eu poder conseguir arrancar a roupa sem aqueles espinhos me machucar. E aí quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi: Pai, em nome de Jesus, todo o sangue derramado no meu sonho, que seja recolhido agora e devolvido a Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Me traz, Senhor, o que é isso? O que eu sonhei? Aí eu comecei a pensar: será que eu comprei alguma roupa que eu esqueci de consagrar? Será que entrou alguma roupa na minha casa que eu esqueci de consagrar? E comecei a pensar, porque é muito difícil, tudo que chega eu consagro ao Senhor. E aí, como é lindo viver na presença. E se eu lembrei disso agora é porque é para você aprender com isso. O Espírito Santo me falou: o seu esposo está ganhando roupas que ele está usando. Agora precisa consagrar. E aí então eu esperei ele acordar, porque a gente está nessa, né? Eu tô acordando aqui, ele tá indo dormir lá daqui a pouco. E aí assim que eu consegui falar com ele, eu falei: amor, todas essas camisetas que você tá ganhando, nós precisamos consagrar agora, porque ele ganha e veste, agora, em nome de Jesus. E ali ele colocou, né, todas as camisetas que ele tinha ganhado, porque são camisetas de propaganda, camisetas da empresa a qual ele está indo representar. Vocês entendem como isso é sério? Como o Espírito Santo te avisa quando você vive em comunhão com Ele? Quando você é fiel, quando você busca uma vida de santidade na presença dEle? Você acha que é simples? Ah, não, é uma simples camiseta, vou vestir. Por isso é muito sério você emprestar uma roupa para alguém? O que a Bíblia fala da capa de Elias? Havia unção na capa de Elias, assim como a unção na minha roupa, porque eu carrego a unção de Deus sobre a minha vida. Pode ter maldição na roupa de outros e você pega emprestado. E você orou antes de vestir a roupa emprestada? Você consagrou a roupa emprestada ao Senhor antes de você vestir? Aquela roupa que a pessoa te emprestou foi usada aonde? Para que tipo de festa? Em qual evento? Olha como nós precisamos ser vigilantes. É muito sério isso. É muito sério isso. É muito sério. Tá bom? Não tinha nada a ver com o assunto. Se o Espírito Santo me trouxe é porque você precisava aprender com isso. E aí então toda a roupa que ele recebeu foi consagrada. E aí então, se ele vier a receber alguma outra nova, nós vamos consagrar antes dele vestir em nome de Jesus. Então qualquer coisa que você receber, entende que um presente é aliança no mundo espiritual. Se você aceita o presente, você aceitou a aliança. E se houver um pacto naquilo? Você não sabe? Precisa orar. A Bíblia nos adverte o tempo todo. Sejam vigilantes o tempo todo, em nome de Jesus. Amém? Como eu consagro? Impondo as mãos. Meu esposo impôs as mãos, ou eu aqui em casa. Ontem cheguei do mercado, coloquei todas as compras em cima da mesa, estendi as mãos e orei. Pai, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor
todo esse alimento que chegou na minha casa, toda a bebida, todo o alimento, tudo que está aqui, Senhor Deus, nessa mesa, eu apresento ao Senhor e peço em nome de Jesus que o sangue do Cordeiro seja passado em tudo que eu trouxe de novo, Pai, na nossa casa. Eu consagro e te agradeço porque tudo que chegou é porque o Senhor trouxe o prover financeiro sobre a nossa vida. Mas eu não aceito que nada fique aqui sem que o Senhor limpe, purifique, para que a gente possa nos alimentar e nos manter em santidade, em nome de Jesus. Amém. Amém? É sobre isso. Eu ganhei um presente, eu consagro o presente. Tudo, nada entra na minha casa e na nossa empresa sem que passe pela oração, para que o Senhor consagre e passe o sangue do Cordeiro, queime com fogo toda a impureza. Queima, Senhor, queima com o fogo do Espírito Santo toda a impureza, toda a oração contrária. Se tiver aqui qualquer palavra contrária, qualquer consagração contrária, que o teu fogo queime e fulmine em nome de Jesus. Amém? Oração. Ore, porque só o poder do nome de Jesus pode purificar e santificar tudo aquilo para permanecer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? E para isso nós precisamos ter uma vida na presença do Senhor. Tá bom? Em nome de Jesus. Vocês sabiam que o espírito de rebeldia é tão pecado quanto o pecado da feitiçaria? Cuidado com a rebeldia na tua vida. Em nome de Jesus. Cuidado. Tá bom? O espírito de rebeldia, ele vem de Satanás. Satanás foi rebelde. E Deus considera a rebeldia um pecado tão grave quanto o pecado da feitiçaria. Cuidado, não sejam rebeldes, tá bom? Em nome de Jesus. Ora, irmã, ora sobre toda roupa, quebrando todo o laço, desligando toda a aliança espiritual daquela roupa, da antiga dona. Em nome de Jesus. Ora, ora, em nome de Jesus, impõe suas mãos em cada roupa. Declara, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que nas minhas mãos há o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está nas minhas mãos. E assim, Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor purifique cada peça de roupa, que toda oração contrária seja anulada em nome de Jesus. Que toda ligação espiritual da antiga dona nessa roupa seja cortada agora com o fogo. Passa, Senhor Deus, espada de fogo desligando para que eu possa usar essa roupa a partir de agora, sem que nenhum peso espiritual da antiga dona caia sobre a minha vida. Em nome de Jesus. É orar, desligando, quebrando. E ainda assim, se por algum motivo, um tempo depois, horas depois, dias depois, ou o dia que você for pegar a roupa para usar, essa roupa te incomodar, dá embora. Ah, mas por quê? Porque pode ter sido roupa de uma bruxa, de uma feiticeira, de uma macumbeira. Você não sabe. E aí é coisa mais pesada. Não é roupa de uma pessoa comum. Não é roupa de uma pessoa comum que carrega pecados sem ser com o ocultismo, entende? Derramamento de sangue é uma coisa muito séria. Orem. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Nós não temos governo de nada da nossa vida. Nós não temos o governo de nada da nossa vida. Tudo é o Senhor que faz. Então, deixa Ele te usar. Busque a presença do Pai para que você possa ouvir a voz dele, sentir, estar sensível àquilo que ele te mostra. Amém? Em nome de Jesus, porque ele vai te mostrar, ele vai falar com você, ele fala. Você só precisa estar
sensível, você só precisa estar com o coração disposto. E como que você consegue isso? Na presença dele, orando, tendo uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida posicionada, uma vida longe do pecado, tá? Em nome de Jesus. Nós devemos nos alegrar o tempo todo na presença do Senhor, principalmente quando nós enxergamos o nosso crescimento espiritual e o crescimento espiritual de outros. Então, tudo aquilo que você está aprendendo aqui hoje, ensina para alguém, mas ensina com sabedoria. Porque nós não somos o juiz. Juiz é Deus. Nós precisamos ensinar as pessoas com amor, tá bom? Em nome de Jesus. Ensinar sempre com amor. Compartilha esse ensino com alguém. Você não sabe explicar? Então compartilha. E a pessoa vai entender e ela também vai aprender, assim como você está aprendendo, tá bom? Nós devemos prosperar de maneira espiritual na presença do Senhor, sempre. O amor na tua vida, ele gera santidade de forma natural, porque quanto mais amor, mais posicionado você vai estar. Quanto nós amamos ao Senhor nosso Deus, mais o nosso próximo a gente vai ser capaz de amar. Mais a nossa vida é moldada na semelhança de Cristo. É isso que nós estamos buscando, não é? Sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Então nós precisamos buscar através da palavra a grandeza do Pai e nos posicionar cada dia mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe qual é o meu desejo agora, que está passando no meu coração? Arrancar todo o conhecimento e colocar no teu coração. Só que Deus quer que cada um busque Ele. Da tua forma, da tua maneira, no teu secreto. É o teu momento com o Senhor. É o teu processo. Amém? Assim como eu vivi o meu processo, dia após dia, livro após livro, apostila após apostila, estudo após estudo. Você vai buscar também, em nome de Jesus, e o seu florescer vai ser lindo. Eu sei que para muitos já está sendo, mas vai ser ainda mais, em nome de Jesus. Esse capítulo é uma aula sobre o cuidado espiritual, sobre discipulado e o amor de um líder, de um pastor. Paulo nos mostra que a fé sólida não depende de conforto. Nós não estamos aqui só para olhar para o conforto. Nós estamos aqui para ser convictos daquilo que nós precisamos fazer. E que o verdadeiro líder, ele se alegra ao ver os filhos espirituais firmes até a volta do Senhor. Firmes todos os dias, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte para nos buscar. Amém? Obrigada, Jesus. Vamos orar? Obrigada, meu Deus, porque o Senhor fala, porque a Tua palavra nos cuida, nos trata, nos molda, nos forja, nos fortalece, nos traz ousadia. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo de Jesus que eu agradeço ao Senhor pela Tua presença, que nós podemos sentir de maneira poderosa. A palavra do Senhor viva em nós, nos fortalece, nos traz ousadia, nos traz fome e sede, Pai, cada dia mais da Tua palavra, nos posiciona em força, Pai, diante de todas as hostes do mal, diante de todo o poder das trevas. Nós declaramos em nome de Jesus que Satanás e seus demônios não têm poder sobre a nossa vida. Nós declaramos com poder e ousadia que o Senhor é o poder maior na nossa vida, que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor, nosso Deus, é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que nos guarda de dia e de noite, e nós não temeremos mal nenhum. Nenhuma flecha que voa de dia nós temeremos em nome de Jesus, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar por onde quer que a gente ande, em nome de Jesus, Pai. Declaramos que os nossos pés pisará cabeças de cobras e serpentes venenosas, pisaremos em escorpiões e não seremos atingidos, porque o Teu poder está em nós. Assim nós declaramos, Pai, em nome de Jesus.
em nome de Jesus, Pai, porque nós te buscamos, Senhor Deus, porque nós estamos buscando o nosso abrigo debaixo das tuas asas, nós estamos buscando o Senhor como nosso esconderijo, como nosso escudo protetor, por isso o Senhor nos guarda. Por isso o Senhor nos protege. Assim, Senhor, nós tomamos posse dessa palavra sobre a nossa vida. E o Senhor agindo na nossa vida, nós não temeremos medo nenhum. Em nome de Jesus, mesmo que nós caminhemos pelo vale escuro da morte, nós não temeremos nada, porque o Senhor está junto de nós. Nós tomamos posse dessa palavra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos revestiremos das armaduras de Efésios 6, quantas vezes for preciso, Pai, porque é a arma poderosa que o Senhor nos trouxe contra todo levante de Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos manteremos em oração, a oração e o jejum, Senhor. É a nossa força, é a nossa arma, Pai. É a arma mais poderosa, Senhor, para nos manter na Tua presença. E assim nós estaremos, Pai, vigilantes, em oração, em jejum, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos e te agradecemos pelo alimento vivo que o Senhor nos traz. A palavra que nos mantém posicionados dia após dia. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos conduzir todos os dias. Obrigada. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a vida de todos que fazem parte desse ministério. Eu apresento, Senhor Deus, junto com todos os outros que estão aqui hoje, Pai, a vida da nossa irmã Dilma, que hoje completa, Pai, mais um ano de vida nessa terra. Senhor, envie os seus anjos querubins até a casa dela agora. Anjos de guarda, anjos de proteção. Que os seus anjos, Senhor, guarde a vida dela, em nome de Jesus, por onde ela caminhar. Derrama, Pai, sobre a vida dela, nesse dia em especial, uma porção dobrada de paz, de saúde, de prosperidade na fé, Senhor Deus, em nome de Jesus. Reveste ela, Senhor Deus, da armadura de Efésios em fogo, em nome de Jesus. Que ela sinta, Pai, o teu favor sobre a vida dela. Guarda, Senhor, de toda a seta do inimigo a vida dela, em nome de Jesus, e que ela possa, Pai, experimentar do teu amor, do teu favor, por onde ela caminhar. Usa, Senhor Deus, a vida dela, usa ela, Pai, como vaso, trata ela, Senhor Deus, enche ela do teu amor, do teu poder, que tudo que ela está precisando, Senhor Deus, o Senhor possa prover na vida dela, que nunca haja falta de alimento, Senhor Deus, na mesa dela, que a mesa dela sempre seja farta, Senhor. Abra, Pai, portas na vida dela, em nome de Jesus, portas que sirvam ao Senhor, e fecha, Senhor Deus, toda a porta que está travando a vida dela, em nome de Jesus. Afasta, Senhor Deus, da vida dela tudo aquilo que afasta ela do Senhor, Pai. É isso que eu oro e te peço sobre a vida da sua filha Dilma, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. E eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Peço que os seus anjos, Pai, ministradores de proteção, visite a casa de todos que estão aqui agora. Que os seus anjos, Pai, possam derramar o teu amor e a tua luz, dissipando toda a treva de todos os ambientes. E é isso que eu oro, declaro e te peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, para todos sempre. Amém? Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. Que o Senhor Jesus derrame sobre a sua vida nesse dia de hoje a paz que excede todo o entendimento, que se passa um vento impetuoso, um vento que te traz um balanço, se mantenha firme, não se distraia, em nome de Jesus. Lembra das setas que voam de dia. O Salmo 91 traz 7 tipos de demônios. Lembre disso o tempo todo.
Busque a presença do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Para honra e glória do nome do Senhor. E até a noite, para quem vai fazer a aula do ministério. Nós estamos estudando sobre os princípios milenares. Princípios que nos posicionam, que abrem mais os nossos olhos diante de tudo aquilo que nós precisamos viver. Amém? Deus te abençoe. E hoje é o jejum, tá bom? Do ministério. Tchau. Deus te abençoe.